Olá pessoal, então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre solos, né, dentro da disciplina de Química Ambiental, e hoje nós vamos falar um pouquinho assim, mais específico em relação ao alumínio, o papel do alumínio em relação à acidez dos solos. Para isso então, peguei aqui um mineral silicatado, que a gente pode visualizar. Bom, é bom lembrar que o alumínio, ele é um dos principais constituintes dos minerais, né, das rochas do solo. E podemos visualizar aqui, pessoal, o seguinte, que nesse mineral silicatado a gente tem aqui vários hidrogênios em sítios de troca. Esses hidrogênios, eles não ficam por muito tempo aí. Eles acabam por atacar essa estrutura, e fazer com que o alumínio atacando o hidrogênio atacando a própria estrutura do mineral silicatado, que esses hidrogênios que estão nesses sítios de troca deem origem aí para liberação aí dos alumínios. Então, esses alumínios vão passar nesses sítios de troca. Só que esses alumínios, estando em sítios de troca, eles podem ser liberados. Então, esses alumínios, eles podem ser liberados para a solução do solo. Então, uma vez liberado, então, se eles forem liberados, o que vai acontecer? Eles tendem a se equilibrar com a solução do solo. Bom, e qual é a questão, então? Bom, primeiro vamos anotar aqui que os nossos prótons de hidrogênio atacam os próprios alumínios, os alumínios mais 3 dos minerais silicatados. E esses alumínios, então, como nós vimos aqui, acabam ocupando esses sítios de troca e podem ser liberados. Uma vez liberados, tendem a se equilibrar com a solução do solo. Bom, mas quais são as consequências disso? Vamos anotar aqui. Consequências. Bom, as consequências são o seguinte, que o alumínio, ele é muito tóxico. O alumínio é muito tóxico, isso é uma consequência. E a outra é que o alumínio tem uma tendência a se hidrolisar. Então, tem tendência a se hidrolisar. O que significa isso? Ele vai combinar com a água e formar íons de H+, e ânions de hidroxila. Bom, como que esse processo ocorre, então? Então, a gente já viu como que os alumínios podem ir para a solução do solo, e vamos ver agora como que ocorre esse processo de hidrólise, então. Vamos pegar aqui, já tinha deixado pronto para vocês, facilitar um pouquinho. Então, como que ocorre esse processo? Deixa um pouquinho torto, vou diminuir aqui para melhorar um pouquinho para a gente. Ok. Bom, então, como que ocorre esse processo? Então, temos aqui o nosso alumínio, Bom, esse alumínio, ele vai reagir com a água. Quando ele reage com a água, o que acontece? Ele vai formar, então, aqui, vai liberar prótons de hidrogênio e vai formar aqui um hidróxido de alumínio, OLH
2+. Esse processo ocorre da esquerda para a direita, mas ele é reversível também. Bom, novamente, esse hidróxido de alumínio vai reagir com a água e vai liberar mais um próton de hidrogênio, formando agora um outro hidróxido de alumínio, que por sua vez, como ainda tem uma carga, ainda vai reagir novamente com a água e liberar mais um próton de hidrogênio, até formar aqui um amorfo chamado de gibsita. Esse processo é reversível, então, no primeiro momento a gente viu que ele pode ocorrer da esquerda para a direita, mas ele pode ocorrer também da direita para a esquerda, tá bem? Vai depender aí das condições do solo, das concentrações de alumínio no solo, enfim. Bom, continuando aqui, o que nós temos? Então, esses íons de hidróxido de alumínio, que vamos resumir como essa fórmula aqui, eles podem se complexar com a matéria orgânica, tá? Então, eles podem complexar com a matéria orgânica, formar aí, se juntando e formando polímeros gigantes, e esses polímeros gigantes podem mascarar algumas análises de solo, como as análises de CTC no solo. Então, vamos anotar aqui que eles podem formar, formam complexos com matéria orgânica que resulta então nessas longas cadeias aí, polímeros gigantes, ou ainda eles podem ser adsorvidos na superfície das argilas. Outra coisa importante a destacar aqui, tá, é que a gente viu que um único alumínio mais 3 libera 3 prótons de hidrogênio. Isso faz o seguinte, faz com que a acidez do solo aumente muito, já que um único alumínio pode formar 3 íons de hidrogênio. Tá? Então, diminui muito o pH do solo. E o alumínio sendo muito tóxico, isso pode gerar vários efeitos. Tá? Bom, essa questão que nós estamos falando aqui, de formar complexos com a matéria orgânica, então nós podemos ter aí a formação aí de polímeros gigantes, então, tipo isso aqui, e esses polímeros gigantes aqui podem afetar aí as análises de solo. Bom, uma outra questão em relação ao alumínio é sobre a sua toxicidade. O que nós temos aqui? Essa toxicidade do alumínio é um problema que é mais comum em solos ácidos, tá? Então, ele é muito comum, então a corzinha aqui, ele é muito comum aqui, em solos ácidos. E nesses solos ácidos, eles podem afetar processos como a questão da fixação biológica de nitrogênio, porque ele afeta principalmente as bactérias nitrificantes, que tem importante função aí no processo, no ciclo do nitrogênio. Uma outra questão que a gente pode destacar é que esse alumínio também pode afetar as plantas, tá? Então, o que ele causa nas plantas? Nas plantas, ele pode danificar a membrana celular das plantas, ok? Por que isso ocorre? Porque, vamos fazer um desenho. Basicamente, o que nós temos? Então, nós temos uma planta, vamos desenhar aqui primeiro as raízes, e aí a nossa plantinha aqui. Como eles se complexam e formam polímeros muito grandes, normalmente esses alumínios, tá? Eles vão se concentrar aqui nas raízes, ok?
das plantas. Eles dificilmente vão ter uma concentração maior dos alumínios. Alumínio ou, né, na forma de alumínio Al ou na forma de alumínio mais 3, ou alumínio, vamos voltar aqui, ou ainda na forma de um hidroxialumínio, né? Uma LOH. E uma vez que eles são estruturas que ficam fixadas nas raízes das plantas, eles são pouco móveis. Então, como eles são pouco móveis, eles não chegam à parte superior das plantas. Então, mesmo que se faça uma análise aí para ver a questão da presença do alumínio na planta, se fizer essa análise na parte superior da planta, não vai se detectar. E como eles concentram mais nas raízes, eles vão acabar restringindo a expansão da planta, vão atrofiar o sistema radicular, entre outros danos. Eles afetam basicamente assim, a questão biológica da planta, podendo afetar seu desenvolvimento, afetar também a questão da folhagem, da cor das folhas, caules ficarem mais arroxeados, entre outras questões. Uma outra coisa importante a destacar, que eu vou anotar aqui como uma observação, é a questão de que o alumínio, a toxicidade do alumínio em pH 5,5, em torno de 5,2 a 5,5, é rara. Então, essa é uma faixa de pH onde o alumínio não tem efeitos tóxicos. Normalmente, o alumínio vai ter efeitos mais tóxicos justamente aqui na questão de solos ácidos. Bom, com isso a gente falou detalhadamente sobre alumínio, tá? Espero que vocês tenham conseguido aí acompanhar a explicação, entender a importância aí do alumínio na acidez do solo, principalmente aí a questão aí da liberação dos 3 prótons, e que isso realmente é algo que vem a aumentar muito a acidez. Também aqui a questão da toxicidade, tá? E o efeito sobre as plantas, que muitas vezes a gente não consegue observar numa análise comum, justamente por essas longas cadeias que se depositam na parte radicular da planta. Muito obrigada a todos, um grande abraço e até a próxima aula, então.